Vamos lá para as informações. Eu estava conversando com fontes no clube e essas fontes, quando eu perguntei do Ramon Dias, eu perguntei, é verdade que o Ramon está balançando já? A resposta em texto foi, Samir, 12 jogos, uma vitória. Me falaram realmente que ele começa a balançar. Não dá para cravar que o, o Ramon Dias vai cair, vai ser demitido em caso de derrota domingo, né, para o Flamengo. Até porque não dá para cravar a derrota. Tudo pode acontecer. Então não dá para a gente cravar que o Ramon Dias vai cair. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Antes que escrevam isso por aí, enfim. O que eu estou dizendo é que ele começa a balançar. Há uma insatisfação muito grande, principalmente por parte, né, do Augusto Melo, tá? Do Augusto Melo. E o Fabinho é aquele que segura mais as pontas, né? Tentando manter, enfim, a comissão técnica, manter o projeto que, né, tem sido feito. Mas a situação do Ramon não é muito boa, tá? Com o elenco, o que me passaram é que o fato dele mudar muito o esquema tático, isso vem gerando insatisfação já em alguns jogadores, né? Porque você acaba nunca adquirindo um padrão de jogo. Então, é uma coisa que tem acontecido, tá certo? Já há atletas já insatisfeitos, e quando há atletas insatisfeitos, a gente sabe que a situação começa a ferver, e a gente não dá assim. O Ramon não é o culpado disso tudo que está acontecendo. É claro que ele tem os seus erros e acertos, isso é normal, sempre vai existir, mas não dá para também, né, contrariar esses jogadores. O Corinthians realmente não se decidiu se joga de linha de 4, ou linha de 3, ou linha de 5. Tudo bem que a linha de 5 e a linha de 3, elas se misturam muito. Você pode se defender com linha de 5 e atacar com linha de 3, digo na defesa, né? Para ficar mais claro, um 5-4-1. Ontem, por exemplo, o Corinthians se defendeu no 5-4-1 e atacou no 3-5-2. E ontem o Corinthians também, claro, no primeiro tempo jogou num 4-5-1. Então, quer dizer, ontem é o exemplo disso já, né? Que houve muita variação tática. Mas, enfim, eu não sou a favor da demissão do Ramon Dias. Cara, eu não era a favor da demissão do Mano. O único que eu era a favor da demissão é do Antônio Oliveira, porque eu sou contra estagiário treinar o Corinthians. Eu acho que o Corinthians merece, né, treinadores de fato. Treinadores que, para você chegar no Corinthians, para mim, você tem que ter um currículo. Não dá para você ver Fábio Lázaro treinar. Fábio Lázaro não, Fábio Lázaro é meu amigo. Fernando Lázaro treinar o Corinthians, né? Não dá para você ver o Silvinho treinar o Corinthians. Não dá para você ver o Antônio Oliveira treinar o Corinthians. Eu acho que o Corinthians é o topo. O Corinthians é o topo. Para você chegar lá, o Mano Menezes, antes de treinar o Corinthians pela primeira vez, tinha passado pelo Grêmio, Novo Hamburgo, né? Depois pulou para o Grêmio, depois Corinthians, entendeu? Você não pode ficar dando oportunidades para esse tipo de treinador. Eu acho que foi o grande erro do Corinthians nos últimos anos, escolher mal os seus treinadores. Porque o Corinthians ou escolheu treinadores novatos, que não têm autoridade para treinar o Corinthians, que não tem currículo para treinar o Corinthians e nem competência, ou escolheu treinadores ultrapassados, como foi o caso do Vanderlei Luxemburgo. Então, o grande problema do Corinthians hoje é treinador. O grande problema hoje não é treinador, mas um dos problemas do Corinthians nos últimos anos foi a escolha de técnico. E agora já se fala que o Ramon Dias está balançando realmente. Eu não concordo muito com demissão, porque vai simplesmente, né, maquiar o grande problema do Corinthians hoje, que se chama Augusto Melo, né? Que se chama Augusto Melo. Esse é o grande problema hoje do Corinthians. Então a gente
a gente tem que entender que o grande culpado do Corinthians não é trazer o Cuca. O Cuca é um treinador que é uma incógnita, por exemplo. O Leandro está falando, traz o Cuca, Samir. O Cuca, cara, ou ele vai muito bem no início ou ele vai muito mal. A gente tem poucas rodadas. Então, trazer o Cuca agora seria muito arriscado, sem falar na pressão extracampo. O Corinthians é diferente do Atlético Paranaense, o Corinthians é diferente de qualquer outro clube, tá? Eu não traria o Cuca agora, porque geraria mais tumulto num clube que já está extremamente tumultuado. Então, assim, o Ramon Dias começa a balançar. Eu não demitiria, porque o problema do Corinthians é a diretoria. Tudo foi feito com atraso. O Corinthians, em 1 mês e meio, estreou 7 jogadores. O Corinthians, tudo que fez com atraso, fora os problemas extracampo. Então, o Corinthians tem um problema hoje gravíssimo, que é um problema de desorganização, um problema de amadorismo, e é claro, né? O Samir, o Ramon tem 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas no comando do Timão. A fonte te passou uma informação errada. Não. Nos últimos 12 jogos, tá? Nos últimos 12 jogos, eu falei. Porque a fonte me disse que nos últimos 12 jogos, uma vitória. A fonte passou certinho, entendeu? Nos últimos 12 jogos, uma vitória. Cara, que treinador do Corinthians não vai sofrer pressão em 12 jogos, conquistando apenas uma vitória? Eu acho que a pressão está até leve no Ramon, porque a torcida está sendo inteligente. Sabe que o problema do Corinthians hoje é a diretoria, entendeu? É a diretoria.